Bom dia, pessoal. Vamos lá então fazer alguns exercícios de fenômenos ondulatórios que a gente viu na aula passada, para a gente fixar um pouquinho, conhecer alguns tipos de exercícios e aí poder continuar com a nossa matéria, ok? Vamos lá então. Então, primeiramente, uma onda reta propagando-se na superfície da água de um tanque incide num anteparo ABC refletor. Na figura ao lado, representamos as frentes de ondas. A seta indica o sentido de propagação. Desenhe as frentes de onda após a reflexão. Pessoal, essa setinha aqui, perpendicular às frentes de onda, ela indica, né, a direção que elas estão andando. E a gente usa essa setinha, pessoal, para poder fazer a reflexão. Vamos dividir o nosso desenho em duas partes, o que acontece na esquerda e o que acontece na direita. E para isso eu vou colocar esta setinha para cá e esta setinha para cá, para mostrar como se fossem duas ondas independentes. Afinal, quando ele bater aqui no meio, vai se cortar nas ondas da direita e nas ondas da esquerda, se separando metade metade, tudo bem? Pessoal, aqui continua valendo a lei da reflexão, né, que a gente viu na aula passada, que vocês já viram em ótica, que um raio incidente de luz, no caso aqui, uma onda incidente, e aí a direção dela é dada por essa setinha, a gente pode continuar essa setinha, a direção dela aqui. Ela vai ter o mesmo ângulo de reflexão. Como que a gente mede ângulo de reflexão, pessoal? A gente tem que traçar a reta normal, certo? A gente traça a reta normal, que é uma reta que forma 90 graus com a superfície refletora, né? E aí o ângulo de reflexão é o mesmo ângulo de incidência. Tudo bem, pessoal? Então, este ângulo de reflexão, que é o, desculpa, esse ângulo que é o ângulo de incidência, que é o ângulo entre a reta normal e o raio incidente, vai ser o mesmo ângulo de reflexão. Tudo bem? Vai ser igual a esse ângulo aqui. Certo, pessoal? Repara que, estando tudo isso simétrico, esse ângulo aqui é de 45 graus, né? Já que eu cortei o de 90 no meio, dá para a gente ver que ele seria o terno interno desse ângulo, que é 45. Como aqui é 90, então aqui também é 90, esse ângulo de incidência também é 45. 45 desse lado, 45 de incidência, 45 de reflexão, a gente pode ver que no meu desenho aqui, a incidência e a reflexão precisam formar um ângulo de 90 graus entre eles, tá? Então, bem do jeito que eu desenhei aqui, ok? Essa seta aqui, inicial, vai formar um ângulo de 90 graus com a seta refletida. Ou seja, pessoal, as ondas quando baterem na superfície aqui, elas vão sair para cá, ok? Elas vão sair 90 graus nessa direção. Aqui do outro lado, né, vai ser a mesma coisa, só que o contrário, ou seja, é outra coisa. Quer dizer, é a mesma coisa, só que espelhada, né? Então, tem aqui, ó, 90 graus, tudo bem? Daria para fazer o mesmo processo todo, traçar normal, ver que aqui é 45 graus, que é 45 graus, tem um ângulo de incidência 45 graus, de reflexão 45 graus, porque incidência é igual a reflexão, tudo igualzinho. Tudo bem, pessoal? Então, moral da história, quando a gente for fazer reflexão, pega a flechinha que está direcionando essa frente de onda, né? Que é essa daqui, e faz como se fosse um raio de luz. E lembra que as ondas vão estar sempre perpendicular a ela. Então, pegou aqui a setinha da onda refletida, põe ela perpendicular aqui, 90 graus, nessa direção. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, pessoal. Uma pedra cai no ponto O da superfície da água, contida num tanque, produzindo uma frente de onda circular que se propaga com velocidade de 10 cm por segundo. O tanque tem secção quadrada de 0,8 metros e o ponto O é o centro. Represente a frente de onda 5 segundos após o impacto da pedra. Pessoal, a pedrinha caiu, produziu uma onda circular que vai se propagar no tanque, né? Então, vai fazer um círculo que vai bater nas paredes e vai refletir, né? Em todas as paredes e vai refletir. Presta atenção, pessoal, porque aqui eu não vou ter uma onda plana, eu tenho uma onda circular.
E o que é importante a gente pensar? Que a distância do centro até as paredes aqui, ó, perpendicularmente, ela é uma. Na verdade, a gente consegue até medir essa distância. A gente sabe que daqui até aqui em cima são 80 centímetros, 0,8 metros. Então, do meio é 40 centímetros, tudo bem? Então, ele tem 40 centímetros para andar do centro até as paredes laterais. Repara, pessoal, que na diagonal essa distância é maior. A gente pode fazer por Pitágoras, vai ser 40 raiz de 2 aí, essa distância da diagonal. Ou seja, é uma distância um pouco maior. Pensa nisso para a hora da reflexão, tá? Porque como a onda ela vai andar de maneira igualitária em todas as direções com a mesma velocidade, então quer dizer que na diagonal, na quina desse tanque, a onda vai demorar mais para chegar, ela vai demorar mais para refletir. Então, depois de refletida, ela vai ter uma distância menor. Tudo bem? Então, vamos parar para pensar aqui. Ele falou que após 5 segundos, se a velocidade são 10 centímetros por segundo, em 5 segundos, essa onda vai ter andado um ΔS de 50 centímetros, certo? Então, 5 segundos, ele vai ter deslocado 50 centímetros. Eu sei que esse 40 é o suficiente para ele sofrer reflexão. Então, eu sei que a onda ela vai vir, por exemplo, para cá, andar 40 centímetros, bater e andar mais 10 e voltar. Então, se eu pegar mais ou menos aqui como a metade, aqui metade da metade, nesse ponto aqui mais ou menos, que eu fiz aí, vou até mudar de cor aqui, esse ponto aqui ó, vai ser onde a onda vai ter refletido e já ter voltado para cá. Tudo bem? Vai ter nas 4 paredes do tanque. Vai ter uma para cá, uma para cá, e uma para cá. Agora, a diagonal, pessoal. Será que a diagonal foi o suficiente para ele deslocar? Então, o que acontece? Como eu tenho 40 centímetros nessa direção, 40 centímetros nessa direção, como eu falei, aqui vai ser 40 raiz de 2. Né? Dando uma aproximada para a raiz de 2 como 1,4, a gente tem que 40 vezes 1,4 é a mesma coisa que 14 vezes 4, né? Cortei o zero com a vírgula. 4, 4, 16, sobe 1, 56, tá? Então, repara, pessoal, 56 é maior do que 50. Significa que a onda não vai ter refletido nas diagonais. Então, provavelmente, esse desenho ele vai ter um formato assim. A onda vai estar chegando ainda nas diagonais, ó, vai estar chegando, né, com cavidade de quem está chegando, com cavidade de quem está chegando, e ela já chegou no meio. Então vai ser alguma coisa mais ou menos assim. É meio difícil desenhar aqui na luzinha, sem ser no papel, mas eu acho que deu para entender a ideia. Ah, mas como que eu sei em que ponto que eu faço a inversão? Pessoal, aqui é mais qualitativo, tá? Do que uma coisa perfeita de achar o desenho. Mas só para a gente achar essa silhueta. O que o exercício queria que a gente visse? O deslocamento, ele queria que a gente visse que a parede está a uma distância menor do que a onda percorreu e a diagonal está numa distância maior do que a onda percorreu. Era isso que ele queria que a gente visse. A ideia do desenho é essa. Tudo bem? Vamos para o próximo. Bom, a figura mostra ondas que se propagam na água, meio 1, estão passando para o meio 2. O comprimento de onda do meio 1 é 4 cm, do meio 2 é 2 cm. Calcule o seno do ângulo x e a relação da velocidade nos dois meios, né? Quem que é maior, quem que é menor. Pessoal, vamos só identificar a refração nas ondas, que é diferente do desenho da refração na luz, mas o conceito é o mesmo. Esta linha aqui ela é a linha de separação dos dois meios. Então, se eu traçar uma reta normal a ela, lembra que a lei de Snell-Descartes falava que o N1, né, que é o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Esses ângulos eram medidos em relação à reta normal, tá? Não em relação aqui à superfície de separação. Então, essa reta que eu tracei no meio
é a reta normal, tudo bem? Se eu pegar aqui uma reta que forma 90 graus com essas ondas, é como se esse fosse o antigo raio de incidência, né? Aqui, como a gente tem frentes de ondas incidindo, a gente consegue calcular a direção delas através dessa setinha aqui, tudo bem? Então, este ângulo que a gente está medindo é este ângulo aqui, esse é o ângulo de incidência, tudo bem? O ângulo de refração, nesse caso, lá, traçando 90 graus, ele seria este ângulo aqui, tudo bem? Vamos ver o que o 60, o que o x tem a ver com esse ângulo de incidência e esse ângulo de refração, tá bom? Eles podem ser iguais, podem ser complementares, enfim. Pessoal, vamos pegar esse triângulo aqui. Vou traçar 90 graus aqui, ok? Mostrar para vocês que aqui em cima vai dar 30, certo? Isso aqui embaixo é 60, aqui é 90, aqui em cima vai dar 30. Então, essa reta aqui, ela tem a mesma direção que a reta normal. Ou seja, a gente pode ver com facilidade que esse ângulo aqui é 30. Como esta seta aqui, ela está formando 90 graus com cada frente de onda, significa que aqui é 90, significa que o ângulo de incidência é igual a 60. Ou seja, toda vez que eu tiver o ângulo das frentes de onda com o plano de separação dos dois, ele vai ser igual ao ângulo de incidência, né? Isso se eu pegar aqui esse ângulo menor do que 90, né? Porque eu poderia pegar esse ângulo aqui que é maior do que 90. Bom, enfim. Pelo mesmo motivo, pessoal, usando a mesma geometria, dá para a gente ver aqui, ó, que aqui é 90, aqui é x, aqui é 90 menos x, complemento do x. Então, pensando pelo mesmo motivo, a gente tem aqui 90 graus, ok? Aqui é 90 menos x, então o ângulo de refração é igual a x, tudo bem? Bom, pessoal, a gente viu no índice de refração em ótica que o n, né, ele era c sobre v, ele era a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Nesse caso, a gente não tem a velocidade da onda no vácuo, né? A gente não utiliza isso. Para utilizar a lei de Snell aqui, a gente utiliza o índice de refração relativo, que ele vai ser o inverso da velocidade da luz da velocidade da onda no meio 1 pelo inverso da velocidade da onda no meio 2, ou seja, ele vai ser V2 dividido por V1. Tudo bem? Ok? É o que a gente chama de índice relativo. Bom, então a nossa lei de Snell, né, que ficaria, a original seria N1 seno do ângulo de incidência, ou θ1, tanto faz, né, de onde veio, vou chamar de incidência para manter o que eu fiz no exercício até agora, é igual a N2, o seno de refração, tá bom? Se eu passar o N2 para a esquerda, eu vou ter N1 dividido por N2 é igual ao seno de refração dividido pelo seno de incidência. N1 por N2 é o que a gente viu aqui, ó, que é o V2 por V1, tá? Toma cuidado, não é V1 por V2, é V2 por V1, inverte-se os números. Vai ser igual ao seno da refração, que é x, dividido pelo seno da incidência, que é 60. Pelo seno de 60. Repara que as velocidades, pessoal, velocidade é igual a V lambda f, né? Velocidade é igual a V lambda f. Por definição, a frequência está associada à fonte, tá, pessoal? É a fonte que produziu essa onda. Então, ela não muda a frequência quando sofre refração. Então, quando a gente faz V2, que ficaria lambda 2 f2, V1 ficaria lambda 1 f1, tá? No lugar aqui, ó, do V2 V1. E aí as frequências podem cortar porque elas são iguais, tá?
ela não muda quando sofre refração. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ele me passou o lambda 1, o lambda 2, né? O lambda 2 é igual a 2 centímetros. E aqui são 4. Vou passar multiplicando raiz de 3 sobre 2. Esse vai ser o seno de x. Corta aqui, corta aqui. Então, o seno de x é igual a raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Deu para entender como que a gente aplica refração aqui nas ondas? Ele fez uma pergunta na letra B em relação às velocidades dos dois meios, né? Ou seja, do meio 1 é maior, do meio 2 é maior, aonde que a velocidade vai ser maior? A gente tem duas formas de verificar isso. A primeira delas é através dos lambdas, né? A gente pode ver aqui, ó, como a gente falou, né? Quanto que vai dar V1 dividido por V2? Vai ser lambda 1 F1 sobre lambda 2 F2. Os F's cortam, eu vou ter 4 sobre 2, eu vou ter que V1 é 2 vezes o V2, né? Ok? V1 é o dobro do V2. Outra possibilidade, a gente poderia ter visto pelos ângulos, né? Já que através dessa relação que a gente viu aqui, ó, o V2 dividido por V1 vai ser o seno do x dividido pelo seno de 60. O seno de x é raiz de 3 sobre 4 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ou seja, o seno de 60 está dividido por 2, enquanto o x está dividido por 4, portanto, o V1 é maior do que o V2, é 2 vezes maior. Tudo bem? Bom, é um pouquinho mais trabalhoso fazer refração, a gente não está acostumado a fazer refração com ondas, então é bom dar uma praticada, procurar alguns exercícios a mais, identificar quem é cada ângulo e treinar um pouquinho para não surgir dificuldades, tá? Se vocês observarem, além dos exercícios que eu sugeri para vocês, tem exercícios resolvidos também que vocês podem procurar no livro, lá na teoria, para facilitar um pouquinho essa parte, tudo bem? Vamos para o próximo. Então, uma onda se propaga num meio com velocidade de 10 metros por segundo e frequência de 5 Hz e passa para um outro meio onde a velocidade é de 5 metros por segundo. Determine o comprimento de onda do primeiro meio, só usar V lambda F, e a frequência e o comprimento de onda no segundo meio. Frequência do segundo meio, de fazer de cabeça, vai dar 5, olha que beleza. Por quê? Porque, por definição, a frequência não depende do meio, ela depende da fonte. Se ela foi emitida com 5 Hz, ela vai ficar com 5 Hz o resto da vida. Tudo bem? Aí o comprimento de onda na segunda é só usar V lambda F de novo. Então, letra A. O comprimento de onda, V lambda F. A velocidade era 10, o comprimento de onda é lambda, é o que a gente quer, e a frequência é 5. Lambda igual a 2 metros. Acabou. Só isso. Letra B. Então, frequência, como eu acabei de falar, 5 Hz. Por definição, pessoal, isso aqui é teoria. Na refração, não importa, a frequência é mesma antes e depois, tá? Isso aqui aparece direto para a gente em ondulatória, porque é uma questão teórica importante, tá? A frequência depende da fonte, não do meio de propagação. O comprimento de onda no segundo meio, V lambda F de novo. Então a gente vai ter 5 igual a lambda vezes 5. Lambda igual a 1 metro. Acabou. Só isso. Fácil, né? Olha lá, pessoal, exercício 426, no imóvel representado, as paredes que delimitam os ambientes, bem como as portas e as janelas, são isolantes acústicos. Ou seja, o som não passa pela parede, tá? Nem pela porta, quando fechada, janelas e tal. As portas externas e as janelas estão fechadas e o ar no seu interior se encontra a uma temperatura constante, podendo ser considerado homogêneo. Uma pessoa junto à pia da cozinha consegue conversar com outra que se encontra no interior do quarto, com a porta totalmente aberta. Uma vez
que para essa situação é possível ocorrer as ondas sonoras A. Reflexão, difração, reflexão e refração, reflexão e difração, reflexão, refração e difração. Então, alguém da cozinha conversa com alguém do quarto. Pessoal, se alguém fala alguma coisa junto da pia da cozinha, essas ondas sonoras elas vão se propagar para cá, certo? Assim que essa onda chegasse aqui, essa fenda aqui vai ter difração, já que ela é da mesma ordem de grandeza, de alguns metros ou centímetros, do que uma onda sonora, que também tem metros ou centímetros. Então, eu tenho difração, tá? Eu vou ter o contorno aqui por difração. Então, já por difração, a pessoa poderia ouvir um pouquinho, ok? Então, a gente já sabe que difração é parte da resposta, ok? Então, tem difração aqui, tem difração aqui. Agora tem outro detalhe. Quando o som bater nessa parede aqui, né, nessas paredes para cá, conforme ela bate, ele também vai refletir. E ele vai refletir e parte dessa onda ó, vai acabar passando para cá também. Tudo bem? Então, eu tenho reflexão e difração. Então, elimina a B, elimina a letra C e a gente fica entre a letra D e a letra E. Teria refração? Pessoal, refração tem que mudar de meio. Então, qual meio que o som está se propagando? Pelo ar. E aí ele bate na parede, ele reflete, ele difrata pela porta e continua passando pelo ar. O exercício toma cuidado de falar que a temperatura é constante, porque se a temperatura variasse, você poderia considerar o ar como dois meios diferentes, dependendo da diferente temperatura. A refração não entra aqui, tá, pessoal? A refração não vai ser um dos meios. Ele falou que as paredes são isolantes acústicos, as janelas, então o único meio de propagação é o ar. Só tem difração, contorno dos obstáculos das fendas, e a reflexão, bateu na parede e voltou em direção ao quarto. As duas juntas, somadas, fazem aí as pessoas conversarem. Beleza? Vamos lá, pessoal. O som é uma onda longitudinal, por que não apresenta? Eu não gosto desse tipo de pergunta, mas ele traz uma informação importante que a gente não comentou na aula teórica. Né? O som não é uma onda longitudinal porque não apresenta um desses fenômenos. Ele não apresenta um desses fenômenos por ser uma onda longitudinal, tudo bem? É o contrário. Né? Às vezes a gente toma o efeito pela causa. Então, o que acontece, pessoal? Uma onda longitudinal pode sofrer reflexão? Pode. O som sofre reflexão. Tchau. Polarização? Pessoal, o que significa polarização? Significa filtrar uma ou mais, né, direções de vibração. Gente, vamos pensar um pouquinho nessa definição e vamos pensar um pouquinho da definição de onda longitudinal? A onda longitudinal ela se propaga numa direção e ela vibra nessa mesma direção. Se eu for passar essa onda por um filtro que tira uma ou mais direções de vibração, eu tiraria essa direção de vibração e aconteceria o que com a minha onda? Uma onda transversal, eu posso ter essa direção de vibração e essa de propagação. Aí eu poderia, imagina que eu estou desenhando no mesmo plano, tá, pessoal? Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu pôr um plano aqui, ó. E perpendicular a esse plano, teria aqui a seta de propagação. Repara, pessoal, que essa onda ela poderia vibrar para cima e para baixo, para o lado e para o outro, né? Diagonalmente para cá e para cá, ok? Para cá e para cá, e além das múltiplas, infinitas inclinações que eu posso pôr. A polarização de uma onda transversal, ela vai selecionar uma dessas direções. Por exemplo, ela vai falar, essa aqui passa e as outras são destruídas. Ok? E a onda continua existindo. Ela continua aqui, ó, indo para cima e para baixo normalmente. Agora, se eu tirar essa única direção de vibração que a onda longitudinal tem, eu destruí a onda. Então, uma onda longitudinal não pode sofrer polarização nunca. Tudo bem? Senão destruiria a onda por completo. O som sofre refração, o som sofre interferência, o som sofre difração. Tudo bem? Então, polarização não acontece em nenhuma onda longitudinal. Beleza? Bom, pessoal,
E assim a gente encerra nossa sequência de exercícios aqui da aula passada, beleza? A aula continua com outro conteúdo agora.